Boa tarde, pessoal. Hoje é nossa 10ª aula e hoje nós vamos iniciar aí um conteúdo novo, né? A gente vai falar hoje sobre substâncias puras e misturas. Se vocês acompanharem aí no livro, né, esse assunto, ele inicia com uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: o que o leite, a água e o granito têm em comum? Normalmente, a gente olhando assim o leite, a água e o granito, né? O granito é aquela pedra, a gente até já falou dela, aquela pedra vulcânica. Se a gente for pensar o que os três têm em comum, a gente não vai conseguir assim, né? Porque parece que eles são totalmente diferentes. Mas não, os três têm uma característica em comum. São misturas de substâncias. Misturas de substâncias? Como assim? Bom, o leite, ele é uma mistura ali de água, gordura, proteína, açúcar. Isso é o que forma o leite. O granito, a gente viu lá, né? Que ele é formado aqueles pontinhos que tem nele, cada um seria de um mineral diferente. Então, é uma rocha ali formada por minerais diferentes. Mas a água parece ser uma coisa só. Não, na verdade, a água que a gente usa em casa normalmente, dentro dela também vai ter ali certos sais minerais, né? Vai ter ali, quando a gente chama lá de água mineral, a gente está falando de uma água que tem ali sais minerais também. Se vocês pegarem aí, por exemplo, o rótulo de uma garrafa, ou que tem no próprio garrafão d'água, tem lá escrito, né? Outras coisas que tem dentro da garrafa, além da própria água. E além disso, né, a gente costuma aqui utilizar a água do rio, a água de açudes. Também vai ter ali, né, um pouco de matéria orgânica que está dissolvida ali da água. Então a água também é uma mistura. Aí vocês podem dizer assim: ah, Felipe, então quer dizer que todas as coisas que a gente vê aqui são misturas? Não necessariamente. A gente também pode ter substâncias puras. O que é uma substância pura? É quando você tem ali aquela coisa que é formada por um tipo só de elemento ali, digamos assim. No entanto, tanto no nosso dia a dia como na natureza, é complicado achar coisas que estejam ali puras, né? Normalmente elas vão estar misturadas. O nome significa exatamente isso, né? Uma coisa que está pura, está sozinha ali, ou uma coisa que é uma mistura, tem coisas ali juntos. Tá entendendo? Por exemplo, a gente pode falar de uma substância pura que a gente conhece. O gás oxigênio, ele é uma substância pura. Mas se a gente for falar da atmosfera, né? A gente viu que na atmosfera tem diversos gases diferentes. Então, o próprio ar que a gente está respirando aqui, ele também é uma mistura. Mas vamos entender direitinho o que é uma substância pura e o que é uma mistura. Uma substância pura é algo formado por um único componente. Por exemplo, no caso do gás oxigênio, que a gente usa, tem ali nos hospitais, né? Dentro daqueles coisas de gás, é só oxigênio. Então, se você pegar um pouquinho do começo em cima ou um pouquinho do final embaixo, vai ser só gás oxigênio. O que isso significa? Significa que em uma substância pura, não importa que parte dela ali você está olhando, ela vai ser sempre igual. Um exemplo também que a gente poderia citar é a água destilada. Sabe aquela água especial que às vezes compram para colocar em carros? Pronto, aquela água ali é a água pura. Dentro dela só vai ter moléculas de água. Então, se você pegar no começo, no meio ou lá embaixo, na garrafa, dentro dela ali vai ter uma única coisa que é H2O. H2O é o símbolo da água, a molécula da água. Então, quando a gente fala de substância pura, a gente está falando de uma coisa feita de um determinado componente em que todos os lugares são exatamente iguais. Mas no nosso dia a dia é muito complicado achar substâncias puras. Como eu já falei aí, a própria água que a gente bebe, ela está misturada ali com sais minerais, muitas vezes também com matéria orgânica, né? Então, no dia a dia a gente costuma ver mais misturas. O que são misturas? Em uma mistura vai ter ali mais de um componente, certo? Então, por exemplo, na atmosfera, né, você tem o gás oxigênio. O gás oxigênio é uma substância pura.
Mas na atmosfera ele está misturado com gás carbônico, gás de nitrogênio. Quando a gente fala da água que a gente bebe, né? A água diz que ela poderia ser uma substância pura, aquela que a gente compra para colocar nos carros às vezes. Então, aquela ali é uma água pura. Dentro dela só tem H2O, que é o símbolo da água. Mas a água que a gente bebe normalmente tem ali sais minerais, matéria orgânica. Então, misturas é quando a gente junta substâncias diferentes ali, componentes diferentes, a gente junta para fazer algo, né? Isso é o que é mais comum encontrar na natureza. Enquanto isso, as substâncias puras é quando só tem um componente. Então, como eu já falei, no caso das substâncias puras, se você pega em cima, no meio ou embaixo do recipiente, vai ter ali a mesma característica. Já nas misturas, não. Cada pedacinho vai ser um pouquinho diferente. A forma mais simples de a gente ver isso é quando a gente olha o granito, né? O granito, né, a gente pode ver aí, ele é cheio desses pontinhos, onde cada pontinho vai ser ali um mineral diferente. Então você tem ali minerais diferentes misturados. Mas aí vocês podem ficar com uma dúvida, né? Mas como é que a gente sabe se uma substância é pura ou se é uma mistura? Se a gente não consegue ver ali cada pedacinho bem pequenininho, a gente sempre vê como um todo, né? Bom, uma das formas de a gente descobrir isso é porque cada substância tem uma característica ali diferente, né? Tem características diferentes. Uma dessas características que vai mudando de substância para substância é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, se a gente for analisar ali um material, a gente consegue, a partir desses dois pontos aí, saber, isso aqui é puro ou isso aqui está misturado com outra coisa, é uma mistura. Mas o que é, né? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Lembra quando a gente falou lá sobre a atmosfera, que a gente falou sobre os estados da matéria? Lembra quando a gente falou lá sobre sólido, líquido e gasoso? Pronto, eles são esses estados da matéria. E a gente estudou lá também que as substâncias ficam passando de um para o outro. Então, quando você tem a passagem ali do sólido para o líquido, a gente viu lá que é a fusão. E quando você tem a passagem do líquido para o gasoso, a gente viu lá que é a ebulição ou evaporação, né? Então, essa passagem ali tem esses dois nomes dependendo da velocidade. O que é, então, ponto de fusão e ponto de ebulição? Bom, cada material, cada substância ali, ela vai passar do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso em temperaturas diferentes. Vamos começar falando aqui sobre a água. Bom, a água, ela passa do estado sólido para o líquido em 0 graus Celsius, né? A essa temperatura, a água congela, né? Se você continuar esfriando, ou descongela se você continuar esquentando. Essa temperatura aí, onde acontece essa mudança de estado físico, né? Do sólido para o líquido, é chamada de ponto de fusão. Seria ali a temperatura onde aquela substância muda de estado físico, onde a temperatura onde ocorre a fusão. Então, no caso da água, essa temperatura é 0 graus. Mas para outras substâncias, essa temperatura é diferente. Enquanto a temperatura da água ali, no momento que ela descongela, é 0 graus, é o momento, esse ponto de fusão passando do sólido para o líquido ali, esse momento ali é quando está a 0 graus, em outras substâncias vai ser diferente. Como, por exemplo, quando a gente fala do ferro, né, a gente costuma ver ele no estado sólido. Mas o ferro também pode estar derretido, todo mundo sabe disso. Só que isso só acontece quando ele chega a 1535 graus Celsius. Então, enquanto a água descongela ali, né, passa do sólido para o líquido a 0 graus, o ferro é em 1535 graus. O ouro já vai ter outra temperatura, que é 1063 graus. Então, cada substância, ela vai passar ali de um estado físico para o outro, no caso vai passar do sólido para o líquido, a uma temperatura diferente. Essa temperatura é o que nós chamamos de ponto de fusão. Mas além de ter um ponto de fusão específico, cada substância também vai ter ali um ponto de ebulição que vai ser diferente uns dos outros.
O que é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição é quando passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, o ponto de ebulição vai ser essa temperatura aí onde vai acontecer essa troca aí do estado líquido para o estado gasoso. No caso da água, né, isso acontece a 100 graus Celsius. Então, quando a gente coloca lá a água para ferver, né, a gente coloca lá na panela, a água vai começando a ganhar ali mais temperatura, ficando mais quente, até que ela chegue a 100 graus. Quando ela chega a 100 graus, ela vai começar ali a passar para o estado gasoso, né? Essa temperatura é ali chamada de ponto de ebulição. A temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. E assim como cada substância vai ter ali um ponto de fusão diferente, né? Aquela temperatura ali onde você passa do sólido para o líquido, cada substância também vai ter um ponto de ebulição diferente. A temperatura que vai fazer ela evaporar ali, né, passar do estado líquido para o gasoso, vai ser diferente também, ó. A gente falou lá, né, que o ponto de fusão da água é 0 graus, o ponto de ebulição da água 100 graus, certo? A gente falou que o ponto de fusão do ferro é 1535 graus. O ponto de ebulição do ferro é 2880 graus. Então, ele também vai ter uma temperatura ali que ele pode passar para o estado gasoso. Só que é muito difícil chegar nessa temperatura, não é mesmo? 2880 graus. A gente não consegue fazer isso normalmente, né? É difícil fazer até mesmo nas usinas ali, nas indústrias. Já o ouro, que a gente tinha dito que o seu ponto de fusão é 1063 graus, o seu ponto de ebulição é 2660 graus Celsius. Então, percebam que cada substância ele vai ter ali um ponto de fusão e vai ter ali um ponto de ebulição. E esses pontos, né, essas temperaturas vão mudar de uma substância para outra. Mas além do ponto de fusão e do ponto de ebulição, cada substância ali também vai ter outras características que são próprias dela. Então, a gente pode falar também de outras, como por exemplo, a densidade. Mas isso a gente só vai falar na próxima semana. Hoje, vocês tinham que entender aí o que é uma substância pura, o que é uma mistura e entender aí como o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias vai dizer ali que substância é. Pois cada substância vai ter ali um ponto de fusão diferente das outras e também vai ter ali um ponto de ebulição diferente das outras. Então, nossa aula de hoje era essa. Espero que todos tenham entendido essas coisas que eu falei, né? O que são aí substâncias puras, o que são misturas, o que é ponto de fusão, ponto de ebulição e como elas nos ajudam a identificar ali cada substância. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo e até a próxima aula.